Olá, o meu nome é Rosa Moreira, sou a gestora e criadora de conteúdos da Cientista Agrícola e hoje, mais uma vez, estamos aqui na exploração de mais uma agricultora portuguesa que beneficiou dos apoios da PAC e, por essa razão, então, esta será mais uma conversa inspiradora onde teremos a oportunidade de conhecer o dia-a-dia de mais uma mulher que dedica, então, parte do seu dia à atividade agrícola e ao setor. Este é um projeto, numa colaboração com o projeto Pacto, que é cofinanciado pela União Europeia, onde então ao longo de 10 episódios nós temos a oportunidade de conhecer mulheres que dedicam a sua atividade ao setor agrícola nos seus mais diversas áreas de atividade. Hoje eu estou na propriedade agrícola da Joana Pereira, que está então localizada aqui em Vila Nova de Cerveira. A Joana ela é formada em Engenharia de Minas, tem uma pós-graduação em Agronomia e em 2015 ela decidiu regressar às origens e começar então um projeto na área da produção de kiwis baby. Esta é uma fruta que ainda é pouco conhecida por algumas pessoas e, portanto, acredito que quem está a assistir este vídeo tenha ficado com curiosidade em saber mais sobre esta produção. A colheita do Kiwi Baby é feita no mês de agosto e as vendas elas são realizadas sobretudo aqui na proximidade, na zona de Viana do Castelo, de Braga e de Porto. Portanto, obrigada Joana, certamente que és a melhor pessoa para falar aqui desta cultura. Obrigada por nos teres recebido. Eu gostava de começar aqui esta conversa por te pedir para falares aqui um pouco sobre ti, como é que surgiu aqui esta tua paixão pelo setor agrícola, nomeadamente pela esta área em específico da produção de kiwis. Queres falar-nos um pouco? Em 2015, como já disseste, e com os projetos de jovem agricultor a terem um destaque muito grande na nossa sociedade e a falar-se muito e a fazerem muito marketing e publicidade, acabámos por achar que isso podia ser uma alternativa de vida, uma mudança de vida que eu na altura procurava. Eu fiz mestrado em Engenharia de Minas, acabei por trabalhar em alguns projetos, nunca me senti muito realizada, muito feliz a fazer aquilo e achei que trabalhar em alguma coisa minha e que fosse de forma mais autónoma possível, que aí podia encontrar mais realização pessoal. Porque o Kiwi Arguta? Nessa altura a minha irmã vivia na Nova Zelândia, e foi ela uma das pessoas que logo em primeira mão falou no Kiwi Baby, porque era uma coisa que ela já tinha provado lá, que lá fazia-se muita publicidade, que ela já tinha provado, que ela gostava. O clima da Nova Zelândia e no norte de Portugal não é assim tão diferente. Depois também conhecíamos alguns produtores na zona de Famalicão que também estavam um bocadinho na nossa fase, um bocadinho mais adiantados, já tinham feito um pomar experimental com bons resultados, a cultura parecia que se adaptava bem e tudo mais, então acabámos por arriscar em fazer um projeto com uma cultura que não era muito conhecida na altura, mas sempre com aquela ideia de ok, vamos apostar naquilo que é novo e não naquilo que já toda a gente conhece, porque daqui a alguns anos se calhar vai ser mais fácil escoar o produto do que com uma coisa que já está inserida no mercado e que eventualmente pode colocar algum entrave por excesso de produção. E pronto, foi um bocado por aí. Fizemos um projeto, uma empresa da Ponte da Barca, e começámos a tratar de fazer a instalação, de transformar isto. Isto é um terreno baldio que está alugado à freguesia de Vila Nova de Cerveira, que na altura já tinha estes socalcos, tinha alguns pinheiros, e fizemos a reabilitação do espaço. Pronto, e é o que está aqui. Produzimos em modo de produção biológica, também para estar um bocadinho aqui em consonância com o ambiente todo que temos à nossa volta. Não fazia muito sentido fazer as coisas de outra forma e cá estamos, há 10 anos. E ao longo destes 10 anos, certamente que enfrentaram uma série de desafios inerentes aqui à produção de uma cultura nova, relativamente nova ainda aqui no nosso país. Que desafios é que tu destacas que foram mais difíceis e o que é que tu aprendeste com eles? Se calhar não tanto pela cultura em si, porque felizmente é uma cultura que não tem associado a si muitas pragas e doenças, é bastante resistente, quando as plantas eram mais novas, de facto, tivemos aqui um ou outro problema que conseguimos resolver de forma simples. Nós ao início tínhamos um agrónomo que nos acompanhava muito de perto, eu tinha muito pouca experiência, tinha medo de errar,
Portanto, por aí, na parte da produção, eu não diria que esse seja o maior desafio. Eu aqui colocaria dois desafios principais. Um deles, a parte da comercialização, por ainda ser um fruto que é pouco conhecido, não é fácil vender uma coisa que as pessoas não sabem o que é, que não sabem se vão gostar ou não. O fruto aparece no supermercado às vezes com um preço exagerado, principalmente face àquilo que pagam ao produtor, o que faz com que as pessoas se sintam um bocadinho retraídas a gastar ou fazer aquele investimento em algo que não conhecem. Mas também queria destacar muito aqui a questão das alterações climáticas, porque nós, ao longo destes 10 anos, embora à escala de tempo não seja assim tanto tempo, não é? Mas já se notam algumas diferenças. Já começámos a ter aqui dias de verão quase com 40 graus, com 30 e muitos graus, que era uma coisa que em Cerveira era impensável. Estamos aqui em linha reta a 10 km do mar, pertíssimo, dias muitíssimo quentes. Temos aqui uma fase de primavera, que é agora onde nós estamos até ao 15 de maio, que tudo pode acontecer, desde mini tornados, a granizos, a chuva fortíssima. Já tivemos perdas de produção bem grandes devido a isso, principalmente devido ao granizo e a chuvas muito fortes. Se a flor já estiver aberta, é um ano que está estragado. Felizmente este ano não é o caso, a apicultura está bastante atrasada e acho que vamos conseguir passar estas 3 semanas difíceis, vamos conseguir passá-las bem, mas é isso, sentimos que cada ano temos aqui fenómenos mais extremos. Para mencionar o que nos aconteceu este ano e aconteceu a muitos outros produtores, milho, vinhas, kiwi e arguta também noutros concelhos. Durante o mês de outubro, uma tempestade dessas que agora não sei o nome, partiu e deitou-nos abaixo uma zona do pomar praticamente 100%. Nós passámos aqui semanas a levantar postes, a levantar plantas, a podar plantas todas completamente deitadas no chão. São fenómenos que nós já percebemos que vão nos acompanhar no futuro e que de certa forma não os podemos prever. Podemos estar preparados para eles mais psicologicamente do que de outra forma, do que de outra maneira, porque criámos aqui algumas barreiras com árvores já à volta para tentar quebrar um bocadinho o vento, mas não é fácil. Se vier um granizo, fazer um investimento a pôr aqui uma rede de anti-granizo é um valor altíssimo, acabamos sempre por arriscar um bocadinho, mas sim, as alterações climáticas eu diria que para os próximos 20 anos vão ser o nosso maior desafio, para nós e acho que para qualquer pessoa que trabalhe no setor agrícola. Falaste há pouco que o consumidor era também um desafio, no sentido que às vezes ele mostrava-se pouco receptivo a experimentar o Kiwi Baby. Na tua opinião, como é que se pode inverter essa situação para também depois conseguir ser mais fácil escoar o produto? Da minha experiência, que já fiz algumas feiras com a fruta, o que resulta muito bem é oferecer às pessoas de forma gratuita e ter um trabalho um bocadinho de persuasão, não é? Tipo, prova, vai ver que vai gostar, não há problema nenhum, toda a gente gosta, prova, insistir um pouco, porque se não houver esse trabalho de promoção, colocar uma bandeja de 125 gramas num supermercado ao lado do mirtilo e de uma framboesa não vai resultar. Só quem já provou antes é que vai comprar, caso contrário vai pensar que é uma azeitona, porque o fruto é verde, é uma azeitona ou é outra coisa qualquer que não faz a mínima ideia e não vai comprar. Sei que noutros países, nomeadamente na Nova Zelândia, eles chegaram a colocar aquelas ilhas nos supermercados em que oferecem a fruta para as pessoas provarem. Eu acredito que esse tipo de marketing seria necessário, mas também é preciso que haja uma entidade ou que ajude. Por exemplo, eu não me importava de fornecer a fruta, mas é preciso que haja alguém por trás que faça esse contacto com uma grande empresa, uma grande cadeia de supermercados, para que isso possa acontecer, porque eu sozinha não consigo fazer isso. Consigo fazer na feira em Cerveira ao sábado ou num mercado de produtos biológicos, mas nunca consigo chegar a esse nível, a essa quantidade de população, e isso sim acho que poderia fazer alguma diferença. Agora queria focar aqui a nossa conversa no apoio da PAC. Tu já falaste aqui que esta tua exploração ela beneficiou do apoio da PAC. Gostava de perguntar a tua opinião se achas que são importantes este tipo de apoios para o arranque de uma nova exploração, para que os agricultores, os futuros empresários se sintam mais confiantes. Qual é que é a tua opinião sobre este tipo de apoios? Eu acho que sim, acho que é importante, para nós foi importante. Não posso falar disto sem mencionar aqui 2 ou 3 problemas
que eu acho que estes projetos têm e que acredito que deviam mesmo ser mudados. Porque um projeto Jovem Agricultor, ou no projeto Jovem Agricultor, são-nos dados 2 anos para fazer todo o investimento. Ora, se nós só recebemos o dinheiro contra a fatura, ou seja, a gente apresenta uma fatura ou várias, só podemos fazer 3 pedidos de pagamento, portanto só temos 3 momentos para fazer esse pedido de dinheiro, temos que fazer um investimento grande antes de receber o dinheiro e só temos 2 anos para o fazer. Ou seja, é praticamente impossível não fazer o investimento neste período de tempo sem nos endividarmos grandemente, né? A menos que haja alguém por trás, um familiar, ou que empreste o dinheiro, que faça ali um crédito sem juros, é praticamente impossível não recorrer à banca ou um leasing para comprar uma máquina, né? Porque não se consegue fazer isto sem ter um trator. Não é só que só se recebe o dinheiro do trator depois para lá a fatura, mas o trator custa 25.000 euros. A gente tem que fazer um leasing, acabamos por ficar muito endividados, muito rapidamente, o que depois impede de fazer alguns investimentos que a gente olha, precisava mesmo de comprar isto, que na altura que fiz o projeto nem sequer me apercebi que isto me ia fazer falta, mas agora também não tenho capacidade nenhuma de comprar absolutamente nada, porque estou completamente asfixiado com juros. Estamos a falar de uma cultura que leva 4, 5 anos a fazer um pico de produção. Se no meio disto tudo tivemos um azar de ter um granizo ou um temporal, estamos aqui a ver que acabamos por ficar, a palavra é mesmo essa, asfixiados, e acho que o tempo para fazer um investimento deste tamanho, para uma pessoa como eu, e que certamente há muitas como eu que não tinha dinheiro nenhum, é muito difícil. Tinha que ser mais alargado para que a gente pudesse fazer, por exemplo, metade, começar a produzir, fazer a outra metade, e ir pedindo dinheiro ao banco, ok, mas de uma forma mais progressiva, para poder pagar prestações mais baixas e conseguirmos ter aqui respirar um bocadinho melhor, andarmos um bocadinho mais serenos. Acho que isso é aqui um dos problemas. na tua produção, que medidas é que beneficiaste? Foi o Jovem Agricultor? Foi Jovem Agricultor e depois fiz um projeto de pequenos investimentos para depois poder fazer o armazém, porque precisávamos de ter um armazém para guardar as máquinas e principalmente para fazer o manuseamento da fruta na altura da colheita, para fazer seleção, para fazermos um pouco de estoque, porque temos uma câmara de frio, precisávamos mesmo de ter esse espaço. Um dos grandes objetivos também da PAC é incentivar os agricultores também a aplicarem práticas agrícolas cada vez mais sustentáveis na sua exploração agrícola. Eu gostava de perguntar que práticas sustentáveis é que tu aplicas aqui na tua produção de kiwis? Por já estamos de uma produção biológica, a partir daí já estamos num patamar já um bocadinho acima, não é? E depois, além disso, tentamos controlar bastante a água de rega. Temos um contador, temos gotos para conseguirmos perceber o que é que estamos a gastar em cada altura do ano, e colocamos aspersores diferentes em determinadas zonas do pomar que sabemos que são zonas mais lentas, não é? Ou que nasce água, que temos umidade até mais tarde. Temos outro tipo de aspersores. Também conseguimos controlar o tempo de rega em cada setor, porque temos setores que de facto são mais secos, precisam de mais minutos, outros precisam de menos minutos. Adubação sempre com produtos de homologação biológica. Destroçamento de lenhas de poda e ervas é sempre tudo feito com máquinas, nunca fazemos fogueiras nem nada disso, é tudo destroçado e fica in situ. E à parte disso não temos uma coisa que podia ser muito interessante, lá está, era colocar aqui painéis fotovoltaicos, mas mais uma vez é preciso fazer o investimento e só depois é que vou receber o dinheiro para trás. Consideras que isso é um entrave? Não dizia um entrave, mas diria que é uma dificuldade. Okay. É uma dificuldade termos que fazer o investimento todo e depois, mais tarde, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano a receber o dinheiro, porque estes processos depois também acabam por ser um bocadinho morosos. Então, um dos grandes objetivos da PAC é promover aqui a igualdade de género também no setor agrícola, até porque, infelizmente, o setor agrícola ainda é muito associado ao papel do homem, como sendo alguém que tem mais força e mais poder dentro do setor e não tanto à mulher. E, portanto, nós com estes vídeos queremos, no fundo, também mostrar precisamente o contrário. Acreditas que a PAC ela tem trabalhado nesse sentido, da promoção da igualdade de género, também no setor agrícola, mostrando que as mulheres também têm projetos agrícolas interessantes?
Este projeto começou comigo e com o meu pai, continuou comigo e com o meu pai. Nós trabalhamos aqui os dois, cada um tem funções diferentes, fazemos coisas diferentes, não nos metemos muito no trabalho um do outro, podemos dar uma sugestão ou dizer, olha, eu gostava, estar a pensar fazer assim, ou estar a pensar fazer assado, mas regra geral temos os dois as nossas tarefas. E então, hoje em dia já não, mas quando começámos o projeto, toda a gente achava que eu era só uma testa de ferro, em que eu tinha assinado só os papéis e quem fazia aqui tudo era o meu pai, e que eu não tinha aqui papel nenhum, era só uma menina mimada que tinha aqui um capricho, e isso magoava-me bastante na altura, não é? Embora a gente tente sempre não ser influenciada por aquilo que os outros pensam, porque de facto isso é o que menos importa, mas ao mesmo tempo importa saberem, importa sentirmos que as pessoas não nos veem como capazes de fazer as coisas, capazes de ter aquela ideia, capazes de, até mesmo dentro da própria família, não é? Porque às vezes até é aí que começam as dificuldades, é fazermos acreditar a quem está mesmo muito, muito perto de nós que sim, que nós vamos fazer isto e que somos capazes e que vamos levar para a frente. Tive alguns episódios menos simpáticos, em que sim, que as pessoas se dirigiam muito ao meu pai e muito pouco a mim, e isso é um bocadinho triste, mas com o tempo e com muita persuasão eu acabei por conseguir, e agora aqui em Cerveira já não sou a filha de, mas sou a Joana dos Quibis, o que é fixe. Conseguiste afirmar. Consegui, exatamente, consegui ser então, vista. Consideras que a PAC tem aqui um papel importante também, ajudar as mulheres também a conseguirem se afirmar, é quase como se fosse aqui uma alavanca? Certo, acredito que sim. Imaginando que nós temos mulheres que estão a assistir a esta conversa que de alguma forma ficaram interessadas em instalar-se como jovens agricultoras, terem o seu próprio projeto agrícola, que conselhos é que darias a essas mulheres que querem, no fundo, enverdar por esta área de negócio? Primeiro, para pensarem muito bem se querem um compromisso para a vida, não é? Porque isto é um compromisso para a vida tal e qual como é um filho ou é um casamento, isto é para sempre. Porque se não pensarem num projeto deste como sendo para sempre, estão só a perder tempo das suas vidas e a gastar dinheiro, porque desengane-se aquele que pensa que um projeto da PAC paga tudo. Não paga, principalmente as noites sem dormir, o suor e as lágrimas que a gente deixa aqui e às vezes o sangue. Portanto, as pessoas têm que pensar muito bem se têm essa disponibilidade mental, familiar também, não é? Porque é preciso ter, ninguém faz uma coisa destas se não tiver o apoio ou do marido, ou do namorado, ou do pai, ou da mãe, ou de um irmão, não, ninguém faz uma coisa destas sozinho. Eu acho que isso é o principal. E depois, pensar muito bem na cultura que está a fazer, perceber muito bem se vai conseguir escoar, se não vai, se vai ter muitas dificuldades, se é uma cultura que tem muitas doenças, se precisa de acompanhamento técnico, ponderar tudo muito bem e não tomar uma decisão baseada apenas em chavões, palavras chavões como projeto jovem agricultor, 80% do projeto está pago. Isso é marketing e nem sempre corresponde à realidade, portanto, ponderar bem antes de tomar a decisão. Hoje em dia, tu já falaste aí de algumas dificuldades, hoje em dia o setor agrícola, trabalhar no setor agrícola é mais difícil do que era há uns tempos atrás, até pela questão das alterações climáticas e outras questões associadas. Como é que tu vês o futuro do setor agrícola daqui a uns anos? É assim, eu tenho um bocadinho de receio, principalmente nessa questão das alterações climáticas, tem a longo prazo. Eu acho que isso vai mudar mesmo muita coisa. A questão da sazonalidade das chuvas, não é? Haver anos em que vamos ter água e vai correr tudo bem, e vai haver anos em que não vamos ter água nenhuma. Isso preocupa-me bastante. Mas também me preocupa bastante esta instabilidade que nós temos sempre, não é? Tivemos o Covid, depois tivemos a guerra da Ucrânia, depois agora temos esta questão toda das taxas dos Estados Unidos, ou seja, toda esta instabilidade. Tivemos o Brexit, que para nós também foi importante, nós tínhamos um cliente pronto para comprar na Inglaterra, o Brexit muito mais complicado, ou seja, todas estas questões, para quem tem um produto de exportação, mas e não só, porque mexe sempre na economia de qualquer país da Europa, acabam por ser
um pouco assustadoras, porque nós fazemos um produto para vender naquele período do ano, produto hortícola, frutícola, tem ali 3, 4 semanas para ser vendido. Se acontece alguma coisa um mês antes daquilo, acaba por o mercado estar muito mais retraído, não se conseguir vender, preços baixos, é uma bola de neve. Portanto, sim, acho que eu diria que tanto a instabilidade geopolítica como as alterações climáticas podem ser um desafio para um produto que tem pouco tempo de estoque, que não pode ficar guardado à espera de que as coisas melhorem. Relativamente aos apoios da PAC, já falaste aí de algumas opiniões que tu tens. Na tua opinião, quais é que seriam as mudanças que fazia sentido serem implementadas nos apoios da PAC? Uma delas eu já falei, que é de facto aumentar o prazo para se fazer investimento, porque eu acho que 2 anos é de facto um prazo muito apertado. E depois há outra questão que penso que é mais difícil de implementar, mas que também me parece interessante. Hoje em dia fala-se muito em reutilizar, não comprar coisas novas, e a verdade é que neste tipo de projetos é obrigatório comprar tudo novo. É obrigatório comprar um trator novo, uma câmara de frio nova, se quisermos comprar um carro tem que ser um carro novo. Só que isso também, além de ficar muito mais caro, também acaba por ter um impacto ambiental bastante maior, não é? E a verdade é que a nível alfaias agrícolas, todos nós sabemos que um trator com 10 anos pode estar tudo estragado, mas também pode ser uma máquina perfeitamente adaptável para trabalhar em determinada exploração. E acho que podia haver aqui alguma sensibilização ou alguma tentativa de perceber quais os parâmetros ou que determinada máquina pode ter para poder ser vendida em segunda mão para um jovem agricultor, ou até, por exemplo, de um jovem agricultor para outro jovem agricultor, que quer uma máquina nova ou diferente, ou isto ou aquilo, e pronto, acho que gastava-se menos dinheiro, o projeto gastava menos dinheiro, a pessoa tinha que investir menos e acabávamos por ter um impacto positivo, porque estávamos a reutilizar um equipamento que para aquela pessoa não serve, mas serve para outra. Acho que fazia todo sentido, realmente. Nunca tinha pensado nessa sugestão, mas acho que faz todo sentido. Agora, para terminar, tens algum novo projeto, alguma iniciativa para o futuro que queiras implementar aqui na tua exploração, que queiras partilhar connosco? Neste momento, ou muito em breve, nós vamos fazer aqui 2 campos experimentais. Como eu já tinha falado, nós temos tido alguma dificuldade em fazer escoamento de produto quando temos em pico de produção, quando temos anos que temos mesmo muita produção. Então vamos instalar brevemente 2 campos, 2 pequenas áreas com abacate e uma outra pequena área com kiwis amarelos. São 2 culturas que pensamos sobre elas, parecem estar já instaladas no mercado no sentido em que já toda a gente sabe o que é, as pessoas olham e compram, já não precisam já não tem aquele fator curiosidade, o que é que será, o que é que não será, já sabem o que é, e são culturas que têm um valor de certa forma acrescentado. E pronto, vamos experimentar se aqui neste local em particular, se elas se dão, se a floração corre bem, se a época de floração bate certo com o tempo que costumamos, com as chuvas que costumamos ter, ventos e por aí fora, né? Ver se bate tudo certo. Mas sempre com uma coisa no pensamento, que é tentar vender sempre no mercado local. Ou seja, nós já percebemos que sempre que temos uma produção em que dependemos demasiado de intermediários e outras coisas do género, estamos a perder dinheiro. No fundo, o que propões é encurtar aqui a cadeia de... Exatamente. Sempre, portanto, esse é o nosso foco para os próximos 20 anos. É conseguirmos produzir para conseguirmos vender até ao Porto. Isso seria o ideal, porque aí conseguimos controlar o produto, conseguimos vender o produto com a maturação que nós queremos, que nós acreditamos que é certa para a pessoa comer e não levar para casa nem muito verde, nem muito maduro, nem estragado, porque nós conhecemos o produto e conseguimos controlar melhor o preço e acho que é consumidor satisfeito, produtor satisfeito e é a forma de conseguirmos viver disto. E é também uma forma também de promover a sustentabilidade, Exatamente. Não é? Por causa da pegada de carbono. Exatamente, deixarmos de ter transportes, ir daqui até sei lá bem aonde, como a fruta já foi, Canadá, Emirados Árabes e por aí fora.
promovermos também essa questão da fruta da época. Temos sempre os mesmos clientes que durante o ano vão comendo a nossa fruta biológica, mas fruta diferente. Também ninguém quer comer kiwi e arguta durante o mês inteiro, todos os dias, não é? A verdade é essa. Joana, muito obrigada por teres partilhado aqui a tua história, falares aqui um pouco da tua visão sobre o setor, sobre as dificuldades aqui desta cultura em específico do Kiwi Baby. Foi muito inspirador também perceber o impacto da PAC aqui também no teu projeto, porque foi no fundo uma alavanca para conseguires também implementar o teu sonho. Portanto, mais uma vez, muito obrigada por nos teres recebido. Por terem cá vindo. Para quem nos está a acompanhar, esta é uma série de 10 episódios onde visitamos explorações agrícolas lideradas por mulheres que, de alguma forma, então, ocupam aqui um papel de destaque no setor agrícola e mostram que a igualdade de género é possível e aplicável também no setor agrícola, com, então, o papel das mulheres. E ao longo destes 10 vídeos nós temos a oportunidade, então, de conhecer 10 mulheres inspiradoras e hoje foi mais um exemplo destes com aqui a intervenção e a conversa com a Joana. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, também o Spotify, lá estão todas as conversas, estas 10 conversas e, portanto, se perderam algum dos episódios, lá estão todas as conversas para que, se quiserem ver ou, quem sabe, rever, está lá então tudo direitinho, ordenado por episódios para que possam consultar sempre que quiserem. Da minha parte é tudo, muito obrigada por estarem a assistir e já sabem, a agricultura sempre em primeiro lugar. Até à próxima!